Bom, gente, o meme está encerrado. O Sport não conseguiu a oitava vitória consecutiva na temporada. Culpa também do senhor Enderson Moreira, tá? Que ontem o que aconteceu é de uma incoerência colossal. Tem dois pontos, né? A primeira coerência é, ele sempre falou, não vamos fazer rodízio no elenco, vamos sempre utilizar o time titular e queremos vencer os jogos, beleza. Ele está sendo coerente com isso aí. Ele disse que só vai poupar algum jogador se o jogador se tem um desgaste muscular além da conta e aí ele não vai utilizar nos jogos. Nesse quesito, ele está sendo coerente. Só que, tipo, o segundo ponto, e é o mais importante, ele está sendo extremamente incoerente e é inexplicável qualquer tipo de justificativa. Não, é o estádio, não porque é fora de casa, não porque é não sei o quê. Não tem justificativa não, tá? Ele sempre falou, no início da temporada, Yuri Romão falou, e também Anderson Moreira falou, nós vamos colocar, como nós temos um elenco enxuto, ele mesmo disse, como nós temos um elenco enxuto, nós vamos observar os garotos da base, e se os garotos conseguirem performar, a gente nem precisa contratar aquela ou aquela posição para ponta, ou para volância, ou para o meio campo, nem precisamos contratar. Palavras de Yuri Romão e palavras de Nelson Moreira. Vamos esperar, Yuri, segura a bola aí, que a gente vai aguardar o desenrolo da temporada e quando os garotos entrarem nos jogos, a gente vê se a gente vai precisar contratar naquela posição ou não. Só que ele não está utilizando ninguém da base, gente. Ontem foi um absurdo o que aconteceu. Ninguém é exagero, calma. Mas assim, ontem a gente tinha que fazer 5 substituições no jogo. Ele fez 4, propositalmente, para não colocar nenhum jogador na copinha. Se é algo inexplicável, não dá nem para entender, Anderson. Sendo bem sincero, não dá para entender, é injustificável. Eu vou colocar aqui alguns trechos da coletiva, tá? Para a gente falar um pouquinho ali sobre a projeção dos próximos jogos, porque jogo ontem não teve, um jogo horroroso, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, por causa do gramado também, sem dúvidas nenhuma. Vamos embora. Vou colocar um trechinho da coletiva de Anderson Moreira e vou rebater que eu discordo frontalmente dele, tá? Ô, Anderson, eu queria sair um pouco do jogo de hoje. Eu acho que o povo já ser página virada para o esporte e falar sobre o clássico sábado, né? Você poupou algumas peças do esporte pensando nesse clássico ou não? Não poupamos ninguém. Todos os jogadores que tinham condições plenas de poder participar do jogo vieram. Quem não veio é porque ou não se recuperou plenamente de um jogo para o outro. Nós estamos jogando de 3 em 3 dias, gente. Nós estamos jogando, vamos fazer em 10 dias 4 jogos. Então, é impossível que a gente tenha todos os jogadores plenos de recuperação e todos os jogos, assim, dos 4 jogos, 3 são viagens. Então, assim, não existe, é humanamente impossível que eles consigam todos estarem plenamente recuperados. E nós ainda entramos com jogadores, talvez, que pudesse, se a gente tivesse um pouquinho mais de possibilidade, a gente teria, talvez, feito uma troca. Então, assim, não há, da nossa parte, nenhum tipo de vamos poupar jogador, de maneira alguma. Sabia da dificuldade do jogo. Os 3 pontos hoje são os mesmos 3 pontos do Náutico. Para o campeonato, é claro que é um clássico, mas para o campeonato, o que escapou aqui hoje é o que representa também os 3 pontos contra o Náutico, ou contra Santa Cruz ou qualquer outra equipe. Aí vamos lá, ele fala que é humanamente impossível os jogadores terem uma recuperação plena, física, clínica, com 3 dias só de um intervalo de um jogo para outro. Anderson, se é humanamente impossível os jogadores conseguirem uma recuperação física ali de um 100%, uma recuperação plena, como você falou, por que você não rodou o elenco? Que eu já cansei de falar, rodar elenco, gente, quando eu canso de falar, não é que vai colocar a cada 2 jogos um time reserva, um time titular, não é isso, rodar elenco não é isso. Rodar elenco é bem simples. O Sport teve um calendário até agora de 9 jogos, tá? 9 jogos. 3 jogos eram perfeitamente possíveis de você rodar o elenco e não deixar de colher o resultado principal. O jogo contra o Belo Jardim, por que não rodou o elenco? Você daria oportunidades para a garotada da base, Juan Xavier, Fábio, Lucas André, e por aí vai. E você teria uma rodagem maior de Facundo, de Wanderson, e por aí vai. Gabriel Santos também. Você ia dar mais ritmo de jogo para os reservas. Eu não estou me referindo só à garotada da Copinha. Além de você dar mais ritmo para os reservas, eles estariam com ritmo para ganhar também do Afogados na Ilha do Retiro. Eles estariam com mais ritmo hoje, ontem no caso, para ganhar do Porto.
além de você estar poupando os seus principais jogadores para evitar um desgaste maior, já que é humanamente impossível você jogar a cada 3 dias, por que você não rodar o elenco, cara? É inexplicável isso para mim. Ontem a gente teve um grupo de jogadores, eu vou compartilhar aqui em tela com vocês rapidez, que a análise do vídeo tem que ser essa, não tem como fugir disso. A gente teve ontem no banco vários e vários jogadores para mudar o ritmo do jogo, o ritmo da partida. Eu falei para vocês na live do intervalo no canal Reserva. Saca Pedro Martins, saca Jorginho, saca Fabinho, coloca Fábio Matheus, Lucas André e Juan Xavier. Os 3 garotos da copinha. Tem entrosamento, tem criação de jogadas, tem pegada na marcação e tem intensidade. Coloca os treinos no segundo tempo, o Sport ganhava o jogo. Coloca os treinos no segundo tempo, o Sport ganhava o jogo. Poderia nem ganhar o jogo, porque o cara poderia perder um gol e tal, natural, normal. Mas ia ter muito mais intensidade e o jogo seria muito mais bonito de se assistir. Tinha essas oportunidades. Ele não fez nenhuma dessa alteração. Tinha Jean para colocar, ele não colocou. Ele veio colocar João Igor aos 40 do segundo tempo. Veio tirar Jorginho aos 30 do segundo tempo. Veio colocar Wanderson e Paulinho. Assim, algo inexplicável o que Anderson Moreira fez ontem, tá? Inexplicável. Quando é que a gente vai ter agora tempo para rodar o elenco? Não tem mais não, irmão. Agora é clássico. Náutico, domingo, sábado, já é daqui a 2 dias, tá, gente? Sábado, depois de amanhã. Depois Ceará, depois Santa, depois Bahia. Vai rodar mais quando? Acabou, irmão. Só tem o jogo contra o Guarani City. E como ele fala que não quer rodar o elenco, a gente não vai ver se Juan Xavier vai vingar no profissional tão cedo assim ou não. A gente não vai saber se o próprio Lucas André vai conseguir vingar ou não. O jogo para ser testado inicialmente, para não ter uma pressão de resultado, era ontem. Era contra o Afogados, era contra o Belo Jardim. Eu já venho falando isso faz 3 semanas. 3 semanas, não é de ontem não que eu tô falando isso não. Eu não tô sendo aproveitador de falar isso ontem não. Tô falando isso faz 3 semanas. 3 semanas. Vai rodar quando? Nos clássicos? Vai colocar o quê? Os garotos na fogueira, que a gente sempre fala, pô, a gente não pode colocar os garotos na fogueira, né? Pô, colocar no clássico, colocar num jogo difícil, no jogo que o Sport precisa vencer. Pô, a gente não pode fazer isso. Aí vai colocar quando? Contra o Náutico, contra o Santa Cruz, no jogo que o Sport precisa vencer, é algo assim inexplicável. Já teve 3 oportunidades claríssimas para rodar o elenco. Sábado, o elenco do Sport vai estar mais desgastado do que o elenco do Náutico, tá? O Náutico jogou terça, o Sport jogou quarta. E o Sport vem jogando todos os jogos com o time titular. Sábado estaremos mais desgastados do que o time do Náutico. Jogou mais no modo avião ontem, né? No modo mais nhaca, no modo mais tiriça, a maioria dos jogadores. Vocês acham que Juan Xavier, Lucas André, Fábio ia entrar no modo nhaca pensando em clássico? É óbvio que não. É óbvio que não, porque qual seria a mentalidade dos caras? Porra, rapaziada, a gente tá tendo uma oportunidade aqui e a gente tem que aproveitar pra gente ter mais oportunidades com Anderson Moreira no time principal. Eles iam entrar comendo grama ontem. Mas, chance tiveram? Não. Mas tem gente que passa pano, que acha que isso tudo tá lindo, mas tá maravilhoso e tal. E outra coisa, tá? Que é bom frisar isso aqui mais uma vez. Não rodamos o elenco ontem, tá? Mais uma vez, não rodou o elenco. Colocamos 3 jogadores dos reservas para ser titular. Facundo, Gabriel Santos e também Chico, que já era para ter uma sequência há muito mais tempo, Já era para ter sequência desde o jogo contra o Belo Jardim, faz 3, 4 semanas. E não foi feito isso, infelizmente. Mas, enfim, tem gente que acha isso tudo lindo, tudo maravilhoso, que tá tudo perfeito e tal. Não é isso, gente. É isso. Bom, vamos colocar agora a segunda parte da coletiva de Anderson Moreira, tá? Que ele falou aí, mais uma vez sobre Rodelli, que eu não consigo entender, tá? Vamos passar aqui agora para o minuto 6:20, tá? Vamos embora. Valoriza pouco o que a gente tem, assim, cara. Uma equipe é muito conjunto, é entendido. Pronto, aí eu tenho que parar aqui. Ele fala, não, porque a gente valoriza pouco o que a gente tem. Realmente, Anderson, você está valorizando pouco o que você tem no seu elenco. Lucas André, Fábio. Tô sendo repetitivo, sim, mas tem que ser. Lucas André, Fábio, Juan Xavier. Realmente, a gente valoriza pouco o que a gente tem aqui mesmo na base, infelizmente, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Essa equipe criar ainda mais entrosamento. Eu acho que nós já demonstramos para o nosso torcedor que a gente tem qualidade para poder jogar. A gente fez bons jogos, conquistou resultados importantes, jogando fora de casa, com postura sempre muito boa. É claro que a gente não vai vencer todos. Infelizmente, para o nosso torcedor, eu tenho que falar isso. A gente não vai vencer todos os jogos. Mas o mais importante é que a gente, quando não consiga vencer,
a gente pelo menos leve um ponto, que não deixe o adversário passar na nossa frente, que não leve 3 pontos da gente. E é assim que a gente constrói uma equipe que pode ganhar durante a temporada. Professor, primeiramente, é muito difícil chegar a uma temporada como essa, de vários jogos em alto nível, e não realizar um rodízio no elenco. Principalmente porque o Sport tem outros objetivos, principalmente a Série B, voltar à primeira divisão. É baseado nisso que, procurando um jogador que pode se machucar, pode ficar de fora durante o resto da temporada, que o senhor realiza esse rodízio na equipe? Eu não tem nenhum rodízio, gente. Se eu tivesse que fazer algum tipo de rodízio, eu teria feito com muito mais atletas. Vou explicar mais uma vez. Os atletas que não vieram para o jogo de hoje é porque eles não se recuperaram completamente. Nós estamos aí falando de em torno de 66 horas, mais ou menos, de uma partida para outra. E é o nosso, agora, acho que 9º jogo na temporada. São 9 jogos que a gente não teve nenhuma semana aberta, praticamente. Depois que começou o campeonato, foi 1 mês de pré-temporada, mas depois que começou o campeonato, é jogo quarta e sábado, terça, né, e sábado, e a gente não tem tempo de recuperação. Então, em determinado momento, nós vamos ter que fazer algumas escolhas, foi o que foi feito, mas nenhum tipo de rodízio. Bom, aí ele fala que não tivemos nenhuma semana aberta. Não teve nenhuma semana aberta porque não quis. Porque semana aberta teve. Belo Jardim, Afogados e agora contra o Porto. Óbvio que não era o jogo de hoje do Porto, a gente sabe que não era o jogo mais fácil do mundo. Não era, óbvio que não. Muito pelo contrário, jogo difícil, jogo chato. Principalmente pelo gramado horroroso e ridículo lá do Lacerdão. A gente sabia que ia ser um jogo chato. Mas assim, volta ao ponto. Contra o Belo Jardim, no mínimo 45 minutos era para ter. Dos reservas inteiro, tá? No mínimo. Isso aqui eu tô falando no mínimo. Contra o Afogado, o jogo foi decidido em 17 minutos. Segundo tempo inteiro, já era para dar mais uma oportunidade, já era para dar mais 45 minutos. Não foi feito nada disso. E hoje era literalmente o jogo para falar, se a gente colocar os moleques da base e os reservas hoje em campo, o empate tava garantido, gente. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Sport não ia perder jogo nenhum, não. Com a garota da base, não. Muito pelo contrário, tinha a chance maior de vencer, inclusive, o jogo. Que entrar com intensidade muito maior na partida. E aí, mais uma vez, não foi feito isso. Tem um clássico contra o Náutico, o Sport vai estar desgastado. Eu espero que vença. Se não vencer, por causa de desgaste físico, tiver alguma lesão, você já sabe, né? Passar pano eu não vou, não. Enfim, é isso, gente. Campeonato Pernambucano aí, o Sport segue na liderança, 17 pontos conquistados em 8 partidas, né, disputadas aí. 7 foi mal. 5 vitórias, 2 empates. E agora tem o Náutico lá nos aflitos, tá? Bom, Henderson jogou uma pressão para ele mesmo. Acho que ainda a torcida não está pressionando, lógico que não, mas eu já estou pressionando, longe de pedir demissão, não, nada disso, tá? Também não sou idiota de pedir demissão de um técnico, chegou ao mês e o trabalho, os resultados estão chegando aí, então eu não sou burro, né? Mas, tipo, é um tijolinho ali de pressão que ele colocou aí nesse último jogo. Relacionou 5 ou 6 garotos da Copinha, não colocou um em campo. Sequer um jogador. E evitou de colocar, literalmente, ele evitou de colocar, porque ele não quis, ele fez 4 alterações no jogo. Inexplicável. Mas enfim, tem gente que acha isso tudo legal, né? Bom, tamo junto.